Quero falar um pouco sobre os sonhos, porque tem sido um motivo, assim, tem sido, na verdade, um fenômeno intrigante para a humanidade ao longo da história, e muitas pessoas ficam sempre relatando, interrogando acerca dos sonhos. E eu acredito que é muito pertinente quando você tem uma clarividência por que você sonha. E a nossa primeira pergunta é: por que sonhamos? A gente tem visto que, então, ao longo da história, né, em diferentes disciplinas também, existem diversas interpretações, mas hoje eu quero trazer uma interpretação mais plausível ligada à psicanálise. A psicanálise, que é uma teoria desenvolvida por Sigmund Freud, e os sonhos desempenham um papel crucial na expressão dos desejos inconscientes e também na resolução de conflitos psicológicos. Haja vista que eu vou estar trazendo, então, algumas definições, por que nós sonhamos, e detalhes sobre os sonhos segundo a psicanálise. Em primeiro lugar, é importante nós falarmos um pouco sobre o inconsciente. Porque, na perspectiva psicanalítica, a mente ela é dividida em três partes. A primeira parte, que é o consciente, a segunda parte, que é o pré-consciente, e a terceira parte, que é o inconsciente. E quando nós falamos sobre os sonhos, nós estamos falando, de acordo com Freud, que existe uma expressão maior do conteúdo recalcado no inconsciente da mente. Esse inconsciente, ele é atemporal, ele registra tudo, até, vou usar um hipérbole aqui, até 400%, ele nunca está no passado, ele sempre está no presente. Ou seja, todos os fatores que ocorreram na sua vida pregressa, que aconteceu lá quando você estava na sua tenra infância, no seu desenvolvimento psíquico, então, quando o inconsciente ele registrou tudo ali, ele traz à tona para os dias atuais. Uma outra coisa que nós precisamos salientar, que nós precisamos enfatizar nos sonhos, são os desejos reprimidos. Quando nós falamos de desejos reprimidos, Freud ele argumentou o seguinte: ele disse que os sonhos eles são uma forma de realizar desejos inconscientes. E que esses desejos reprimidos ou suprimidos na vigília da noite, esses desejos inaceitáveis, ele pode emergir de maneira disfarçada nos sonhos. Então, quando você sonha, por exemplo, com um gato, com um cachorro, com um cobra, com um boi, etc., na verdade, ali é simplesmente uma simbologia, um disfarce, uma forma de fazer um deslocamento para aquelas imagens, o que, na verdade, nós precisamos observar e, com uma análise criteriosa e profunda, entendemos por que você está tendo sonhos intermitentes com esses elementos, com esses objetos, com o sujeito, enfim, ou com animais. E a partir de uma associação livre, você começa então a perceber o que são esses animais ou objetos que intermitentes você está sonhando com eles. Um outro fator importante aqui, quando nós falamos dos desejos reprimidos, né, e também da interpretação simbólica, é que a psicanálise ela acredita que os elementos dos sonhos são frequentemente simbólicos e não devem ser interpretados literalmente, porque muitos deles são símbolos, lógico, óbvio, metáforas, e mais que representam conteúdos, para citar mais uma vez, emocionais, esses conteúdos emocionais e esses desejos subjacentes. Um outro fator que eu penso que é muito interessante nós falarmos aqui é no conteúdo latente e no conteúdo manifesto. O conteúdo de um sonho, ele é dividido em duas partes: o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é aquilo que é lembrado conscientemente no outro dia. Você já percebeu que tem sonhos que você não consegue lembrar? E o conteúdo latente, que nós estamos falando aqui, que são os desejos inconscientes, disfarçados pelos símbolos. E a interpretação dos sonhos, ela visa acessar o conteúdo latente. O conteúdo latente é aquilo que está sempre pulsante, aquilo que está sempre
levando a gente a fazer algumas conjecturas sobre aqueles símbolos nos sonhos. Um outro fator preponderante que nós precisamos estar sempre enfatizando é que, para Freud, ele afirmou que os sonhos, eles representam uma tentativa de realizar desejos reprimidos. Aqueles desejos que ficaram recalcados. Né? Por exemplo, você sonhar com um carro, quem sabe, uma Ferrari, e aí, de repente, é uma forma de compensar da sua alma, compensar, realizar aquele desejo através dos seus sonhos, se ainda você não tem esse objeto de valor, e eu citei aqui um veículo. Uma outra coisa interessante, quando nós falamos dessa realização de desejos reprimidos, né, é uma forma de os sonhos estar fornecendo uma válvula de escape para a expressão de impulsos e também de sentimentos proibidos. Outro, sim, é a respeito dos traumas e os conflitos que muitas das vezes não resolvidos, e através do sonho é como se a alma estivesse dizendo para você assim, a sua psique, né? Porque os sonhos, ele é uma entrada real para o seu psiquismo, e aí ele está dizendo para você assim, resolva os seus grilos, você tem problemas e traumas e conflitos que não foram resolvidos. É uma das formas também que nós sonhamos, e por essa razão a nossa psique está nos informando que tem alguma coisa mal resolvida, ou que não foi resolvido ainda. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando os sonhos, ele oferece, por exemplo, de maneira, da mente lidar com essas experiências dolorosas, por exemplo, você sonhar e no outro dia não lembrar dos sonhos. É muito interessante isso quando as pessoas falam assim, mas eu não sei nem se eu sonho, porque eu não consigo lembrar. Isso está relacionado muitas vezes ao seu superego, que pode ser punitivo, que pode ser rígido, e aí a gente precisa fazer uma análise com mais precisão, primeiro para descobrir quem é você. Você sabe quem é você? Nós vamos dar continuidade e eu aguardo você. Até a próxima.